Uma boa tarde a todos. Nós estamos diante de um casamento um pouquinho diferente. E nós gostaríamos de fazer uma oração, a partir desse momento, consagrando a Deus essa cerimônia, a qual os amigos, parentes, os irmãos estão participando. Casamento do Tiago, da Letícia. Nós queremos consagrar diante de Deus esse momento. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento que nós paramos na Tua presença e estamos dando início a essa cerimônia, Senhor. O enlace, Senhor, matrimonial do Tiago, da Letícia, que vão comparecer diante do Teu altar para receber as bênçãos de Deus. Oramos nesta tarde, abençoando, consagrando este lugar, a vida de todos que estão aqui, Senhor. Que acima de tudo a Tua presença esteja sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. É um sonho do casal casar diante de um texto bíblico que nós temos em Mateus 25. No livro de Mateus, capítulo 25, nós encontramos uma história, uma parábola, onde Jesus conta. Essa parábola, ela é uma exemplificação da verdade. Não é que ela aconteceu, mas ela é uma exemplificação, não é verdade. E pode ter sido até mesmo cultural a forma que Jesus mencionou. Ele fala de um casamento a qual o noivo e as noivas, né? As noivas porque elas representam a igreja de Jesus. Então falam de 10 noivas, né? Imagine, né? Mas a representação, o foco principal dessa história, dessa parábola, é mostrar o lado escatológico, ou seja, o lado final das coisas, que a igreja precisa estar preparada para o encontro com Cristo. E essas 10 noivas, essas 10 virgens, elas vão para o casamento. E elas levam azeite, porque não tinha luz elétrica naquela época. Tinha um pouco de sol, mas imaginavam que a festa iria longa, então cada um levou o seu azeite para acender a sua lamparina. Só que o noivo atrasou, né? Hoje a noiva atrasa. O noivo atrasou, e atrasou muito, e escureceu. E as noivas então, cada um tinha que ter a sua lamparina para haver luz. Acenderam ambas as lamparinas. Só que 5 delas são consideradas como imprudentes, ou seja, elas não levaram azeite suficiente para aguentar a noite toda. E logo o azeite acabou. As 5 prudentes levaram bastante azeite. E elas ficaram na espera do noivo, e as demais saíram para comprar mais azeite. Imagine na hora da festa, né? A noiva tem que sair, bater no mercado aí, no Carrefour, ou Extra, ou qualquer outro, procurando iluminação. E diz que nesse período em qual as 5 noivas que são consideradas imprudentes, o noivo chegou. E chegou e entrou para a festa, entrou para a cerimônia, e aquelas 5 perderam o casamento. Quando elas chegaram, a porta estava trancada e fechada, elas não puderam entrar. Então a Letícia e Tiago resolveram também biblicamente mostrar nessa passagem, né, talvez culturalmente em algumas épocas, que não era o noivo que esperava a noiva, mas sim a noiva que espera o noivo. E essa é a representação no foco a qual Jesus ensina essa história, mostrando que a noiva, a igreja aqui na terra, ela está esperando a volta de Cristo. Não é Cristo que está esperando a igreja, mas a igreja aqui na terra espera a volta do Senhor Jesus. E é dentro desse prisma, é dentro dessa verdade que nós queremos celebrar nesta tarde o casamento do Tiago e da Letícia. A noiva vai entrar primeiro, e depois o noivo, representando Cristo, entrará para encontrar a sua amada aqui no altar.
e som acesa. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Entraram na minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tiago e Letícia, quanto tempo vocês esperaram, hein? Dificultei tudo que eu podia, não teve jeito. Dificultei de todas as maneiras. O ministério colocou 18 anos para namorar, eu pus 21, não adiantou. Tá tudo aí. Mateus 5:37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Casamento é uma aliança, e é uma aliança primeiro com Deus, depois um com o outro. E eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero que vocês entendam que esse texto muitas pessoas levam e usam para outras coisas, e a Bíblia ela pode ser usada para muitas coisas, mas esse capítulo ele vem falando sobre adultério, sobre um monte de outras coisas, sobre o desejo, sobre o divórcio, sobre o cobiçar outras mulheres, sobre prostituição. Ele vai falando sobre um monte de coisas relacionadas a casamento. E aí ele finaliza: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Sabe, Tiago e Letícia, vocês têm noção de que Deus está aqui hoje? Quando o pastor Nilton começou orando, uma referência para a nossa vida, para a nossa família, e ele já começou orando, e apesar de ele estar orando, nós também estamos dentro da casa do Senhor. Então nós temos o nosso pastor ministrando, orando, clamando pela bênção de Deus, e vocês estão no altar do Senhor. Fizemos questão que não fosse embaixo, mas está sendo em cima, no altar, porque eu quero falar algumas coisas para vocês e para quem está aqui nessa noite.
nessa tarde, perdão. Sabe, eu quero mais uma coisa antes de eu começar. Tiago, teus pais te forçaram a estar aqui? Tem certeza? Olha para eles lá. Letícia, seus pais, olha para ela lá. Olha lá, seus pais te forçaram a casar? Não, eu dificultei, não forcei. Então vocês estão aqui de livre e espontânea vontade? Sim? Você tem certeza? Então eu quero falar algumas coisas muito fortes. Jesus fala em Mateus 19,6, ele diz assim: assim já não serão mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Sabe, vocês estão dizendo sim aqui no altar do Senhor. Até que ponto vocês têm noção do que vocês estão fazendo? De que não é apenas um com o outro, mas é com Deus. O mundo lá fora está zombando, escarnecendo do casamento. Eles vão à igreja, casam-se, passam 2, 3, 5 meses, 1 ano, e é o sim que eles falaram diante de Deus, por causa de problemas, dificuldades e relacionamentos, eles dizem não e voltam atrás e se divorciam. Mas a Bíblia diz: seja o vosso falar. E aqui todo esse texto arremeta para casamento, para alianças, para compromisso. E Deus está dizendo assim: olha, hoje vocês vão dizer sim, estão dizendo sim. Que o vosso sim seja sim, até que a morte os separe, ou até que Jesus volte. Não falta referência na vida de vocês. Apesar de muitas lutas que eu e a Kelly passamos, o Carlos e a Cris passaram, vocês dois têm referência de pais que, apesar das lutas, dificuldades, mantemos a nossa aliança com Deus e um com o outro fiel. Vocês têm referência de pais dos dois lados, se mantendo firmados no propósito, nos votos com o Senhor. Você, Letícia, tem na família um monte de pastores que estão aí, homens e mulheres que passaram por muitas dificuldades. Pastor Nilton e pastora Maura que estão aqui, outros pastores estão aí, pastor Fábio, está aí, ouviu o pastor Robertinho também. Nós temos vários pastores que são referências para nós, que passaram por muitas coisas, têm histórias para contar, passaram por muitas dificuldades, mas mantiveram a aliança deles para a geração deles. E nós temos mantido a nossa geração. E vocês precisam entender que o que vocês estão fazendo hoje é muito sério, e que vocês precisam ser uma referência para a geração de vocês. Por isso que eu fiz questão desse texto: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E sabe, o sim tem que ser uma referência, não só para mim, para aqueles que me ouvem, porque hoje vocês vão ser selados por Deus, não como dois, mas como um na presença do Senhor. Porque não serão mais dois, mas serão um diante dos olhos do Pai. Vocês precisam ter isso. Vocês têm que entender que essa aliança, esse sim, é para a vida toda, até que a gente possa esperar a promessa chegar. Deus falou para Daniel: tu porém vai até o fim, porque não é aqui o teu descanso. Vocês começam hoje uma nova história, começa uma nova caminhada, e essa caminhada em Cristo, com Cristo, já garante que vocês vão ser vencedores. Casamento não significa que não há problemas. Existem muitos problemas que vocês vão conhecer no decorrer da vida, mas em Cristo vocês já venceram. Com Cristo vocês já são mais que vencedores. E que vocês têm referências de sobra dentro do ministério, dentro da família, de que homens e mulheres falhos como eu, mas que amam a Cristo, e que a aliança com Cristo é tão valiosa que eles mantêm o sim, mesmo nos dias da adversidade. Que vocês possam honrar o nome de Jesus nessa terra, não envergonhá-lo. Nós vemos hoje muitas pessoas casando, se separando, subindo nos altares, pregando, ministrando, mas que autoridade alguém tem para falar de algo que não vive? Muitas pessoas não têm mais autoridade por não viver a Bíblia. Que vocês não percam, primeiro, a presença de Deus, segundo, a autoridade de Deus, terceiro, os propósitos de Deus para a vida de vocês. Vocês dois têm chamado, vocês dois têm propósito. Deus tem chamado vocês, Deus tem confirmado, chamado vocês para pastorear. Não é porque vocês são filhos de pastor, porque eu nunca quis que a Letícia fosse pastora, nem a Kelly,
Nós nunca se intrometemos, a única coisa que nós educamos ela é para que ela fosse uma adoradora. Quando nós consagramos a Letícia no altar para ser uma adoradora, e o Tiago também já é um adorador, que vocês unam os propósitos, os chamados de Deus na vida de vocês, para exercer isso. Mas entenda que esse sim hoje é para uma vida toda, até para os dias de dificuldade, até para os dias de luta, até para os dias de adversidade. O primeiro milagre que Jesus faz, eu já vou acabar, viu, povo? Amém? Vocês estão prestando atenção aí, povo? Eu estou com fome, eu sei que você também está, nós já vamos para lá. Relaxa, né? Fica em paz, vamos embora. O primeiro milagre que Jesus faz é num casamento. E o casamento, faltou o vinho no casamento. E quando falta o vinho, mãe de Jesus vai para ele e fala: que eu tenho contigo, mulher. E se pega 6 talhas de pedra, porque aquelas talhas, os 6 é o número do homem, o número do ser humano, nós, homem, mulher. E aquelas talhas são pegas, por quê? Porque as talhas somos nós, talhadas à mão, a pedra, pela mão do Criador. Deus te talhou de uma maneira, Tiago, e a Letícia de outra, e agora Deus está unindo vocês. Entendo que no casamento de vocês pode faltar sim vinho, pode faltar água, pode faltar muitas coisas, mas não pode faltar a Jesus. Jesus não estava naquele casamento por um acaso. Jesus estava naquele casamento porque ele foi convidado. Ele estava ali porque ele é um convidado de honra. Que Jesus seja o convidado de honra na vida de vocês dois, porque então vocês vão desfrutar de milagres. Nos dias de dificuldade, a glória de Deus se manifestará no casamento de vocês. Nos dias de luta, a glória de Deus se manifestará na vida de vocês. Ali aqueles casal podia se envergonhar diante da sociedade, mas aquelas talhas foram pegas, foi colocado água dentro da talha. A água na Bíblia representa 2 coisas: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Que vocês, quando tiver já lá embaixo o nível, o cansaço, o estresse, as dificuldades, as lutas do casamento, vocês possam enchê-lo de palavra e do Espírito Santo, porque então haverá o milagre da transformação. Então a palavra e o Espírito de Deus em vocês fará com que haverá milagres, serão transformados em vinho, a alegria voltará, a glória se manifestará, o milagre acontecerá e Deus vai renovar. E também quero dizer uma coisa, que isso aconteceu no final do casamento. Presta atenção no que eu quero falar para vocês hoje, é muito especial. É de um pai para filhos agora. Queria ouvir isso da minha boca, né? Tu queria ouvir isso da minha boca, né? Quantos anos você está esperando? Eu estou te segurando. Mas presta atenção. No final da festa faltou vinho, e o milagre aconteceu. Entenda que as pessoas lá fora dizem que o casamento com o tempo se deteriora, se estraga, se esfria, se esvazia. Isso é para quem não conhece Jesus e não tem intimidade com Jesus. Porque com o tempo o casamento se torna melhor. Com o tempo o vinho se torna melhor, porque quando aquele vinho transformado, a água transformada em vinho foi levado ao mestre Sala, ele falou: todo mundo traz o vinho melhor, por último põe o vinho pior, você trouxe o melhor por último. Ele falou: você não está entendendo, esse vinho não é normal, não foi feito por mão de homens, é obra de um milagre, é obra do poder de Deus. Entenda que nos primeiros 7 anos do meu casamento foi horrível. Desejei separar da Kelly por várias e várias vezes, mas até que no 7º Deus entrou e começou a mudar a nossa história. E a cada ano foi melhorando, 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 porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Aprendam que o sim de vocês hoje é para a eternidade, até Jesus voltar. Não vai mudar. Assim é a palavra daquele que crê em Cristo Jesus. Que vocês mantenham a palavra de vocês dois, porque vocês não foram forçados, não foram obrigados, foram atrapalhados de monte por mim, mas permaneceram até aqui. Que vocês entendam que esse sim não é para mim, esse sim é um para o outro, mas antes de ser um para o outro, é para Deus. Deus está unindo vocês aqui nesse altar, para que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida de vocês. Então vocês vão poder dizer lá fora: a cada ano que passa, meu casamento se torna melhor, porque o milagre de Deus está no meu casamento. O convidado de honra é Jesus na minha casa. Ele é o meu amado, Ele é o noivo, Ele é o meu Senhor.
Que Jesus seja o centro desse casamento. Então, vai ser bênção. Eu quero profetizar isso na vida de vocês. Que cada ano que passar vai ser melhor. Que cada ano que passar vai ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. E finalizando, Tiago, Provérbios 5:18 diz assim: bendito seja o seu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Hoje a Alice está nova, mas os anos vão se passar, e ela não vai estar mais nova se Jesus não voltar. Você precisa entender, e ela também, porque você precisa honrar o marido da sua mocidade, de que não importa se envelheceu, se agora já não está com as carnes mais duras, já não tem todos os dentes na boca, não tem problema, a fidelidade continua sendo a mesma, o voto continua sendo o mesmo. Vejo muitos homens 50, 60 trocando a esposa por uma de 30. Isso não é propósito de Deus, isso é plano do inferno. Guarde o coração de vocês. Amém? E antes de passar para o pastor Nilton abençoar as alianças, eu quero, fique de frente um para o outro rapidamente. Até aqui, igreja, eu fui o sacerdote na vida da Letícia. Até aqui eu zelei por ela, amei ela, dei o meu melhor por ela, me sacrifiquei por ela. No começo do casamento não tinha muito dinheiro, deixava de comer no trabalho para trazer lanchinho para ela, e tudo que eu pude fazer por ela eu fiz, me doei, amei, cuidei, a protegi, como um sacerdote na vida dela. Mas a partir de hoje eu estou transferindo esse sacerdócio de pai para filha. Agora eu estou transferindo a filha para o marido. Estou transferindo o sacerdócio, porque a partir de hoje, Tiago, você diante de Deus é o responsável por ela. Eu não vou deixar de ser o seu pai, mas a partir de hoje você tem um marido a qual você deve respeito, andar ao lado, porque você vê a sua mãe não passa à minha frente. O mundo hoje prega o feminismo, mas em casa você não aprendeu isso. Em casa você tem um pai sacerdote e uma mãe zelosa que anda do meu lado e nunca passou a minha autoridade, porque você foi ensinada a isso. Não passa a autoridade do seu marido. Quantas vezes eu estive errado e ela me obedeceu, me honrou, esteve do meu lado. Que você tem isso, aprenda e viva isso. A partir de hoje, Letícia, eu entrego você ao Tiago, eu transfiro o sacerdócio para ele. Amém? Amém, Tiago? Você é responsável a partir de hoje. Que responsabilidade. Olhe bem nos meus olhos. Responsabilidade agora. Pastor Nilton, pastora Maura. Espera aí, cadê ele? Eu estou com o coraçãozinho. Vem cá, pastora. Tiago, eu estou com a chave do coração dela. Cadê? Vai tirar a foto aqui. Ó, a chave que eu guardei desde a adolescência dela, de um coraçãozinho que eu dei para ela. Eu falei que só ia entregar essa chave para aquele que ela escolhesse. Tiago, ela escolheu você. Está aí. Responsabilidade. Passou um apuro aqui, hein, rapaz? Ainda bem que você equilibrou emocionalmente. Você estava chorando no começo aqui, que eu vi, viu? Suor, é? Boa tarde, tudo bem, Letícia? Amém. Uma alegria, uma honra. Muito obrigado por nos dar essa honra, esse privilégio de participar da vida de vocês num momento tão nobre, tão importante, né, que eu considero, depois de nós entregarmos a nossa vida para Cristo Jesus, talvez o momento mais importante na vida do ser humano é o casamento. É um divisor de água, ou é como o pastor pregou, ou então a casa cai. E é assim mesmo. E eu queria perguntar para você,
começando pela Letícia, está disposta a prometer diante de Deus, também diante de todas as testemunhas aqui presentes, inclusive pai, né, sogra, sogro. Se você, né, está disposta a prometer que toma o Tiago por teu legítimo esposo, para viveres com ele, que foi ordenado no santo estado de matrimônio, você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, como também nos seus sofrimentos? Sim. Você, Tiago, a presença de todas as testemunhas de Deus e o sogrão a 1 metro de distância por causa do distanciamento, você promete amar, respeitar e cuidar da Letícia até que a morte separe? Na sua enfermidade, nos sofrimentos, nos momentos difíceis de enfermidade, nos momentos difíceis financeiros, você promete diante de Deus? Sim. Bem convicto, né? Esqueci de pedir para entrar a aliança, pastor. Não tem problema. Nós vamos então diante dessa declaração do Tiago, né? Todo mundo tem que ter um sogro desse aí, né? Isso ajuda na hora do casamento. Vamos pedir a entrada das alianças neste momento. Os historiadores, há uma história sobre as alianças, dizem que os faraós no Egito foram os primeiros a usar esse símbolo de eternidade. Era como uma promessa pública de honrar um compromisso e um contrato. As primeiras alianças a serem usadas eram de ferros, e somente em 1549 ficou decidido em que mão usaria a aliança no casamento. Alguns dizem que os romanos acreditavam que no quarto dedo da mão esquerda passava uma veia, uma artéria chamada de amor, que estava ligada ao coração. Por isso, seria o dedo usado para colocar as alianças. Alianças hoje feitas de ouro, né? Nobre, o metal mais nobre da face da terra, mais caro, nunca desvaloriza, para blindar um momento excepcional, nobre, como é o casamento. E eu digo a vocês, sempre usem aliança. Mesmo que não tiver aquela diversidadezinha que tem os casais, não importa, saia na rua com as suas alianças. E se perder, faça outra automaticamente, né? E se anda muito na rua, pela questão dos furtos, tem uma segunda, né? Para você usar também, né? Se roubar, rouba a mais barata, né? E, enfim, mostrar para a sociedade, mostrar para todas as pessoas. A aliança mostra que tem alguém na sua vida, que você tem alguém na sua vida, Letícia, que alguém tem na sua vida, e que isso deve ser usado, que é o símbolo de um contrato, é a assinatura de um contrato que vocês fazem diante de Deus neste momento. Essa é dela? Letícia, você vai olhar bem para os olhos dele e vai repetir comigo essas palavras. Com este anel, me desposo contigo, unindo a minha vida e o meu coração. Com este anel, me desposo contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração. Nós queremos orar pelos casais nesse momento. Eu queria convidar a presença dos pais da noiva,
também os pais, os noivos, para estarem aqui. Isso porque, irmãos, os pais têm um poder de bênção muito grande. O mundo negligencia isso. Mas a bênção dos pais é fundamental. A bênção da igreja, a bênção do representante, do pastor, claro que é também. Mas tudo inicia com a bênção dos pais. É difícil para um servo de Deus, um pastor, abençoar quando os pais não querem abençoar. É oração contrária. Então, nós temos tantas margens na Bíblia sobre a bênção dos pais. Inclusive, antigamente nos casamentos que eram feitos entre os judeus, que não tinham muitas vezes a presença de um sacerdote, eram os pais que faziam o casamento e que abençoavam os filhos. Então nós queremos orar junto com a igreja e pedir aos pais que possam nesse momento também estender as mãos sobre os filhos e abençoá-los neste momento. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé, estender as mãos para cá e vamos abençoá-los. Nós nos levantamos nesta tarde em oração diante do teu altar, diante da tua presença, onde estão aqui, Senhor, os teus filhos, Senhor, a Letícia, o Tiago, que celebram este momento tão especial, casamento junto com a família, e agora no teu altar, recebendo a imposição de mãos dos pais, recebendo a bênção dos pais para essa união, Senhor. Nós clamamos aos céus, pedindo que o Senhor esteja com eles, Senhor. Que o Senhor os abençoe em todo momento, Senhor. Ó Deus, que os teus anjos o acompanhem diante dos dias maus, diante das tentações, diante das lutas, Senhor, diante muitas vezes, Senhor, do calor da vida. O Senhor entre com ele e os abençoe. Que esse casamento não seja só da Letícia e só do Tiago, mas o Senhor esteja presente nele também. Por isso nós os abençoamos nesta tarde, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles aos quais Deus ajuntou, nenhum homem os separe. Visto que o Tiago, que a Letícia, consentiram ambos ingressar nesse estado de matrimônio, aqui diante de Deus e diante de todas as testemunhas, pais, familiares, padrinhos presentes, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra, o que fizeram pela união das mãos, eu como ministro de Deus declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha para o sogro e beija a noiva. Glória a Deus. Aleluia. Terminando aqui, Letícia e também Tiago. Lembre-se, o que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Terminamos. Amém. Cristo em ti se revelou.
Deus.